Boa tarde. Hoje o Filosofia Pop é aqui nesse corredor, mas ele acontece nos mais diversos sets e planos e cenários. E a gente sempre pensa no cenário. O cenário faz parte, não é do espetáculo, mas é do pano de fundo do pensamento que a gente vai elaborar aqui. Enfim, hoje o nosso assunto do Filosofia Pop é a loucura. E a loucura, por que a loucura? A loucura é um conceito genérico que faz parte do nosso cotidiano. Quantas vezes a gente diz, alguém ficou louco, fulano é louco, isso é uma loucura. Loucura é um desses signos, ou desses significantes vazios, nos quais a gente coloca um monte de questões. Questões da vida, questões científicas, questões artísticas, questões metafísicas, históricas, antropológicas. E o nosso objetivo hoje é falar desse conceito genérico, fazendo com que, ao tocar nesse conceito, ao abordá-lo, a gente possa ampliar, mais uma vez, o nosso horizonte de compreensão e entender melhor o que a gente quer com um conceito como esse e como ele transita no nosso cotidiano. Para conversar sobre a loucura, eu convidei duas pessoas que tem uma relação com ela. Eu vou partir do pressuposto de que nós temos todos uma relação com a loucura, inclusive os nossos convidados. Então, o Mariano Matos Martins é ator e quem faz arte tem uma relação com a loucura. Vamos partir desse pressuposto. Manuel Ricardo de Lima, que é professor de literatura e é também escritor e poeta. O campo da literatura tem uma história intrínseca, né, da loucura, dá para a gente dizer assim. Do ponto de vista filosófico, por exemplo, se a gente for nas teorias as mais tradicionais, o conceito de loucura está presente de muitas maneiras. Então, na Antiguidade Clássica, em Platão, por exemplo, a loucura ela é uma mania, ela é uma manifestação que não é necessariamente negativa, nem necessariamente positiva, mas ela é um foco, uma fonte de inspiração. E ela é muito mais, até dá para dizer assim, uma maneira de ser que atinge, de repente, os artistas, os poetas. A loucura que nos interessa pensar não é essa loucura da psiquiatria, é essa loucura da psiquiatrização e da psicologização do mundo. Nós gostaríamos de pensar no conceito expandido de loucura e do modo, muitas vezes, político, ou muitas vezes no sentido interessado, em que se dá o uso do conceito de loucura. Mas a gente podia começar fazendo um exercício de pensamento tipicamente filosófico e poderíamos nos colocar a pergunta ampla. O que é a loucura? Tará. Tará. O que é a loucura? Quem é o louco? A louca? É um assunto, né? Manuel, você quer falar sobre isso? Eu acho que eu deveria derivar a pergunta, né? Como deslocar um pouco da ideia do que é a loucura para quando é a loucura, onde é a loucura. E essa imagem do corredor me ajuda, de certo modo, a expandir um pouco essa deriva, assim, porque tem um trabalho de uma artista que vive em Porto Alegre, ela é de lá, ela é gaúcha, chama Elida Tesler, que é um corredor. E ela montou um corredor e pediu às pessoas que doassem para ela objetos que terminassem com o sufixo dor, para que ela pudesse pendurar esses objetos dentro do corredor. E daí tem computador, moedor, ciscador, os objetos que vocês quiserem pensar que terminam com esse sufixo.
Mas eu quero chegar exatamente na perspectiva do quanto esses objetos que se descartamos, mesmo que eles terminem com o sufixo "do", nos levam a uma ideia da vida de modo mais simples, ou os modos de vida simples. Que é o que eu acho que, de certo modo, nos leva à pergunta: o que é a loucura, quando é a loucura, como é a loucura, onde é a loucura. Se pensarmos nos modos de vida simples ou nas vidas de modo simples, podemos pensar também ao mesmo tempo, e é aí que me parece a grande questão que tem a ver com o problema da loucura, é o que nós chamamos ainda, diante dessas coisas simples, de coisas essenciais. O que são as coisas essenciais? E me parece que todas as vezes que usualmente, ordinariamente, dizemos: fulano está louco, fulano, como se diz no Sul, está fora da casinha, não está muito bem, enfim, está agindo feito um louco, etc., tem a ver um pouco com aquilo que nós tentamos entender como o que são as coisas essenciais. Ou, também derivando, onde são, quando são, como são as coisas essenciais. E aí me parece que tem uma imagem que é muito singular, que é do Walter Benjamin, que é a imagem do progresso. E eu acho que a loucura tem a ver com isso. Se nós imaginássemos que as coisas essenciais são esse copo, a linha do progresso é uma linha reta que nos afasta completamente desse copo. Nos afasta completamente das coisas essenciais. E nessa linha reta, que é a linha do progresso, o que sobra nos leva a um estado também ordinário, também vulgarmente dilacerado ou lacerador, para ficar no sufixo do corredor, de que estamos todos, de certo modo, num fio muito tênue, um pequeno fio de vida muito tênue, que é essa linha de progresso, que nos afastou das coisas essenciais das coisas da vida simples, ou dos modos de vida simples, e nos lançou num aparato. É um aparato, não vou chamar de dispositivo, porque isso é um outro problema, mas talvez uma instrumentalização. E me parece que a loucura tem a ver com uma instrumentalização da vida que nos afasta imediatamente das coisas simples, ou daquilo que chamávamos de coisas essenciais. Não tendo outro nome, chamamos de louco, chamamos de loucura, e afastamos isso como uma espécie de patologia dessa vida ordinária, essas pessoas ou essas coisas que enlouquecem. O problema, que me parece que a pergunta da Márcia tem, para eu fechar esse primeiro raciocínio, é: o que é loucura se não é onde estamos todos, se não é quando estamos todos, se não é como estamos todos, se não é porque estamos todos nesse mesmo lugar. Mas eu acho que nós temos um problema infenso diante de um pensamento que não pensa mais. Então, me parece esse um primeiro problema. Assim. Então, nesse primeiro problema, nesse começo da abordagem, né, é tão interessante isso que você diz, de um pensamento que não pensa mais, de um digamos, talvez colocando nessa terminologia, um estar fora de si, porque, num certo sentido, a gente interpretou aqui, na oposição à loucura, o ser racional. Existiria uma racionalidade e um ser racional que seria capaz de se manter dentro de si. Mas, no contexto cultural, histórico, e de um tempo largo, não estou falando só de hoje em dia, né? Talvez nós estejamos todos, de fato, siderados, nesse sentido de estarmos muito além desse lugar onde talvez a gente pudesse estar se conseguíssemos ficar situados no próprio corpo e ligados a essa experiência que você chamou de essencial, que é colocar o pé no chão e sentir que o chão faz sentido. Quer dizer, conseguir produzir para esse estar no mundo uma presença, né, que vai além do sentido. Então, eu estou presente. Onde? Eu estou no chão. Se eu estou no chão, estou em mim, logo não estou louco.
Esse é um problema que assolou a história da filosofia, né, gente? Isso é uma baita de uma questão. Todos os filósofos ficaram sempre muito convocados pela discussão com a loucura, até porque houve um desejo de razão que a gente consegue localizar em toda a história da filosofia. E mesmo hoje, no nosso tempo atual, nesse século XXI, que nasce estranhíssimo e que avança estranhíssimo, rumo a esse progresso que você citou também, estranhíssimo. A própria ideia de estranhamento significa que isso que já foi base e já foi crença e nos deu a impressão de um pé no chão, de uma razão, de repente já não é mais. Aquilo no que eu podia confiar, de repente já não posso mais confiar. E por quê? Porque vivo dentro de um conceito que ele mesmo já siderou. É como se, sei lá, pensar o progresso, eu olho para o progresso, olho para a noção de progresso, detenho o conceito de progresso, mas não consigo verificá-lo. E não consigo verificá-lo na prática. Mas a gente ainda deve ficar no conceito para poder expandir essa impressão. E nesse sentido, Mariano, você que vem do teatro, você que vem com a experiência de uma textualidade que é a dramatúrgica, né? E uma experiência com o corpo, porque o teatro faz como método, né? É um encontro com o corpo. E aí a loucura é bem recebida, ela é aceita, ela não é tratada como um negativo. Na filosofia, a loucura é sempre um negativo. No teatro, na dramaturgia, ela tem um outro lugar, não tem? Sim, eu acho que, na verdade, eu queria, inclusive, abordar essa questão do negativo, porque, na prática, também, na nossa vida diária, a loucura ela é levada para esse lugar de bode expiatório, enfim, nessas teorias de exclusão. Mas, no caso das artes, eu ampliaria até, assim, não só no teatro, é a matéria-prima mesmo. Ela é um ponto de fertilidade, é um espaço que a gente pode acessar e que a gente treina, inclusive, para que ele nos dê chaves de conexão com a realidade. Então, acho que o exercício teatral, que é você expandir a imaginação e se colocar no lugar de diversas pessoas, em diversas situações que você não está aqui agora, você gera circunstâncias corpóreas através do corpo e coloca isso numa situação, por exemplo, no caso do teatro, uma situação de um espaço dado e que é aceita, como um ritual aceito. Eu saio da minha casa para ir ver uma peça, para ver uma coisa que você está mentindo para mim, eu sei que você está fingindo, eu sei que você está fingindo morrer, matar e assim por diante, mas eu topo. Então, nisso, eu acho que o teatro tem um poder de penetração do pensamento, inclusive, de interpretações do pensamento, porque ele é um acordo tácito de que a loucura e outras formas de caos também fazem parte dele. No banquete do Platão, ele tem um momento que eles montam o banquete para falar sobre Eros, e aí juntam todos os pensadores, filósofos juntos para beber e falar. Falar mesmo, falar. Então, a bebedeira, a embriaguez, ela é o ponto inicial. Eles começam fazendo um brinde. E o Platão, ele logo invoca no começo do brinde. Então, vamos beber sim, vamos beber sabedoria, mas na insânia. Então e também vamos beber na insânia, porque a sabedoria está aí, com sabedoria. Então, assim, o teatro a gente trabalha com roteiro, você trabalha com, não só o teatro, né? O cinema, principalmente, a gente tem um caminho a ser seguido, um caminho para construir uma loucura feita, e ao mesmo tempo você tem que, em pontos desse caminho, você tem que ativar esses estados de insânia, enfim, de destempero ou de descontrole. Mas para isso você precisa ter muita lucidez. Então, para nós no teatro, a loucura ela só passa pela lucidez. Ela é uma coisa que não se consegue dissociar, senão ela vira uma coisa perigosa, inclusive. Então, e a nossa cultura desenvolveu, em função também de toda uma herança, um tremendo medo. Um tremendo medo da loucura, gente. Porque nós ficamos sempre nessa oposição entre loucura e razão. E o que você está citando, o que você está colocando é que
Na verdade, a loucura se desenvolve numa relação com a razão e ela pode ser produtiva. E ela é a fonte, na verdade, do próprio conhecimento, nesse caso, e da arte como forma de conhecimento, né? Dentro desse contexto que ele falou sobre a loucura dentro do teatro, e é benéfico para o teatro, queria saber por que isso pode ser benéfico dentro de um hospital psiquiátrico, já que seria uma forma de melhora para um monte de supostos loucos. Acho que a gente pode partir do pressuposto de que toda loucura, na verdade, é suposta, realmente, porque ele é um conceito que é criado. E é criado com uma função científica, com um amparo, digamos, de uma instituição científica e uma ideia de normalização dentro da própria história da medicina e depois da psiquiatria. E, inclusive, esse conceito de loucura, ele vai se perdendo, acho, que dá para a gente colocar nessa linha, né? Vai se perdendo do campo psi, vai sendo retirado do campo psi e ele passa a ser legado das artes, da filosofia, da literatura. Então, a terminologia dos transtornos, por exemplo, que é atual, essa terminologia não usa o conceito de loucura mais. Por isso que a gente está falando do conceito de loucura no sentido expandido, porque nós ainda falamos disso, nós reconhecemos o lugar das siderações, das alienações, de uma sociedade dessituada, muitas vezes, das suas próprias questões, em estado de delírio, e há no jogo de linguagem das pessoas, enfim, uma manifestação específica de interesses, né? Aí a loucura não fica muito bonita no dia a dia. Raramente a gente diz, isso é uma loucura para uma coisa boa. A gente fala, isso é uma loucura com o sentido de admoestação. Isso é impossível, imagina, isso é impossível, isso não pode acontecer. É uma coisa assim. Eu acho interessante isso porque assim, tem muitas experiências com psiquiatria e hospitais psiquiátricos, tem muitas experiências em que as artes são um canal para que essa loucura, enfim, ela flui. Ela é parte da vida. E ela passa a ser aceita. A partir disso, tem alguma coisa, tem algum acordo que a gente atravessa e fala, não, bom, se ele está fazendo alguma coisa, parece que então essa loucura serve para alguma coisa. Mas eu acho que a coisa é muito mais do que utilitária, é uma coisa intrínseca. Todos nós podemos e somos ou não, todo mundo tem esse lugar dentro de si, que pode... Me parece que tem uma questão muito severa, não só em torno do termo, ou do uso do termo, que enfrentamos o termo com aquilo que lhe é idêntico. Isso era uma das preocupações mais radicais do Walter Benjamin, né? Quer dizer assim, como enfrentar a frase feita com aquilo que lhe é idêntico. Então, acho que me parece que o problema em torno do termo, e que, como a Márcia expande, tem a ver um pouco com o modo como enfrentamos esses termos com eles mesmos, quer dizer, sem dar outras derivas de inusualidade, posso dizer assim, quer dizer, que esses usos da arte, por exemplo, retirava essas figuras dos tratamentos manicomiais, sei lá, um Fernando Diniz, o Bispo, ou a Estela do Patrocínio, eles davam um lugar de artista. Quer dizer, isso não me parece muito interessante também, pensado só dessa maneira. Você percebe, assim, como se a arte fosse uma salvaguarda, ou, para usar um verso lindo de um poeta búlgaro, esses poetas que ninguém lê, né? Chama Guilherme, ele diz que estamos num mundo, de um certo modo, que salve-se a si mesmo quem puder. Então, me parece que o empreendimento, porque essa é a ideia, onde estamos, desenvolvimento, empreendimento, desempenho, etc., etc., e que talvez essa seja a banalização do termo, grosso modo, né? Aqui, muito rápido, falava do texto do Freud, da psicopatologia da vida cotidiana, e, de certo modo, uma ideia que me parece muito severa e muito radical, que a miséria da vida, de fato, é a miséria da psique. E sempre me parece que a loucura tem a ver com uma perversão da moral, porque o grande problema é que usamos a moral na perversão dela mesma, ou seja, por sermos moralistas, às vezes
o contramoralista é mais moralista que o moralista. Então é isso que talvez atravesse uma dimensão muito generalizadora dos termos que usamos. Então, quer dizer, tirando da ideia da loucura como manicômio, como hospício, como internação, como contramoral, e levando só para essa dimensão da vida simples, onde eu estava, da vida ordinária, que não é um absoluto da razão, eu fico pensando no que nós estamos desengendrando como vida. E aí isso me parece muito mais interessante da gente perceber, e talvez essa seja a questão que toca aquela primeira pergunta da Márcia, que é muito forte, o que é a loucura, porque é quase como dizer o que é a vida. Eu me lembro quando eu era criança que na cidade onde eu vivia havia os loucos da rua, os loucos do bairro e havia aquelas pessoas que eram também as loucas da família, que eu particularmente sempre achei as mais interessantes. Eram as pessoas mais exóticas, as pessoas que tinham pensamentos diferentes, atitudes diferentes, ou inclusive, muitas vezes, apenas uma relação com a vida diferente daquela relação moralizada, pré-estabelecida, convencional. E quando eu conheci os livros, quando eu comecei a ler, que eu já era adolescente, eu me lembro de ter sempre associado os personagens dos livros, inclusive os livros dos filósofos, aquele narrador filósofo, associado à estranheza que eu via nos livros com aquela estranheza que eu já conhecia da vida, aquela estranheza projetada, né? Aquela estranheza que vinha de uma fala dos adultos, uma fala dos convencionais, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco desses personagens, sabe? Uhum. Então, dos personagens do teatro, da literatura, que nos fazem olhar melhor também para o ser humano convencional e para o ser humano vivo no dia a dia. Não é à toa que a gente se apaixona pelas artes, pela literatura, pelo cinema, pelo teatro e por essas figuras que vêm ali representar alguma coisa, né? Eu acho que... Desculpe te interromper. Não, eu estou pedindo mesmo para você falar da sua visão disso aí. Eu acho que a loucura, ela gera um estado de coisas, não só quando você está lendo, mas quando você está presenciando uma ficção, que, para mim, ela revela mais raízes do que coloca a coisa num ponto etéreo. Parece que ela sai do chão e você vê ainda mais. Então, por isso que tem muitos personagens que são tidos como loucos nas histórias, enfim, nos roteiros da vida, que, na verdade, têm um poder de iluminação, de quase clarividência, que é muito forte. Então, uma Ofélia, quando você encontra uma Ofélia, tem uma capacidade de ver o presente que os outros ao redor não conseguem. Enfim, que consegue ter leituras diferentes da realidade. Então, eu acho que entra naquela história do conceito expandido. E me lembrou agora até aquela história do Aleph. Essa coisa de um ponto, de um segundo, que naquele ponto se condensa tudo. Aquele momento da vida assim, que você está numa situação passageira, no ônibus, ou se você se distrai com uma quina, e você fica muito tempo naquilo, e quando você vê, parece que não passou nada, mas você pensou tanta coisa dentro daquilo, enfim, um pequeno instante que até no Brás Cubas tem um momento de delírio, também do personagem, que ele de repente começa a fazer uma viagem e ele vai para a origem dos tempos, ele sobe em cima de um hipopótamo e chega num lugar que é coberto de neves e de repente a coisa vai indo, ele vai vendo todos os séculos passarem na frente dele até que aquele hipopótamo vira um gato e era o gato que estava na sala dele. Então, assim, enfim, poderíamos citar vários personagens, não só da literatura, até pensei agora em Antônio Conselheiro, enfim, personas também que têm uma capacidade de visualização do mundo, de interpretação da realidade tão forte e de contágio também interrelacional, que exatamente por esse poder
acabam entrando nessa pecha da loucura. Tem uma personagem que me parece muito interessante, porque... e que eu acho a personagem mais interessante se imaginarmos uma ideia gentílica de literatura brasileira, que é a Emília. Primeiro porque a Emília está nesse prisma dos personagens para-humanos e subdivinos. Quer dizer, a Emília não é gente. E essa frase ela já é muito singular, né? Quando você diz, a Márcia não é gente, quer dizer, é quase como você dizer, a Márcia não é flor que se cheire, né? Quer dizer, então é uma deriva disso. E a Emília não é gente, a Emília não é flor que se cheire, a Emília, por aí vai. O problema da Emília me parece singular quando a Emília, exatamente por não ser gente, quer dizer, não ter coração, não ter alma, não ter sangue, né? Não respirar, ela pode dizer tudo. E vejam como o Lobato é genial nesse sentido, quer dizer, ele imaginou que se é alguém, gente que respira, que tem coração, que tem sangue, não podia dizer tudo. Porque aí teria que ser o louco. A Emília ela não é dada como louca porque ela é boneca, de pano, e então ela pode dizer tudo. E aí ela diz tudo aquilo que ela diz. E isso tem que ser lido com muito cuidado. Né? Não sei se vocês lembram do Memórias da Emília, em que ela se autodenomina desde o começo a filósofa. Porque o filósofo é um bichinho sujinho, caspento, né? E por aí vai. E que diz coisas que as pessoas ficam pensando, olhando para o teto, fingindo que entenderam. Né? Quer dizer, é assim que ela se define. E aí é nesse livro que eu acho genial a questão, é quando ela cria a teoria da vida. E essa me parece a grande passagem da literatura brasileira, que é uma conversa da Emília com o Visconde, que tem a ver com essa dimensão daquele que não pode ser denominado como louco, porque não é gente, porque não tem coração, porque o sangue não corre nas veias, e por aí vai. Não tem sangue quente, nem sangue frio. Né? Ah, agiu de sangue frio, ou agiu de sangue quente. Emília não tem isso, né? E aí o Visconde diz, mas como assim, boneca? Você quer elaborar uma teoria da vida? Ela, claro, uma teoria da vida. E ele diz, então como é? Aí ele diz, muitos filósofos já tentaram elaborar a teoria da vida e quase todos se estreparam. E ela diz, mas eu não me estreparei. E aí ela diz que a teoria da vida se resume assim, pisca nasce, pisca cresce, pisca casa, pisca tem filhos, pisca aparecem os reumatismos, até que um dia para de piscar e morre. E aí o Visconde ali acha que pegará a louca e diz, e depois que morre, boneca? E ela, depois que morre, meu caro sabugo, é hipótese. Então, quer dizer, essa fala, ela está completamente retirada da moral ocidental cristã. Completamente retirada da moral ocidental cristã, mas ela só pode ser dita por uma boneca. Percebe? Então, que me parece que aí está a grande questão da grande personagem da literatura brasileira, que não pode ser dado como louca. Você está dando um exemplo da boneca. A boneca, o autômato, né? Esse ser, como é que você chamou? Para-humano e subdivino. É subdivino e para-humano, né? É fantástico. E você citou a Ofélia, que... em princípio não teria nada a ver com Emília se as duas se encontrassem. Talvez se Ofélia tivesse Emília, não tivesse enlouquecido daquela maneira. E foi enlouquecida por quem, né? Então, a loucura de Ofélia é muito interessante porque é a loucura clássica que constitui um campo simbólico em relação ao qual também as mulheres são muitas vezes situadas, né? Então, muito comum você dizer que uma mulher é louca, que a fulana enlouqueceu, que... Enfim, quantas delas? Inclusive na psicopatologia da vida cotidiana, se você for, por exemplo, heterossexual, namorar um homem, isso é clássico, as mulheres brincam muito com isso na vida diária. Se você disser para um sujeito que você não quer mais namorar com ele, seja em que tempo for, em que idade for, se for casado, namorado, noivo, enfim, você será considerada uma louca desequilibrada e que está perturbada e está precisando de ajuda, porque você não está
na sua racionalidade. Mas eu acho que a gente podia falar um pouco mais da Ofélia por isso, porque a Ofélia foi enlouquecida, né? Sim. No Hamlet, que é a peça na qual aparece Ofélia, Hamlet está louco, está visivelmente Vendo. perturbado. Ele é um príncipe jovem, enfim, ele é um adolescente que enlouqueceu também. E no processo de enlouquecimento dele, ele digamos, dentro da própria peça, alguns dos personagens, um pouco do contexto, o trata como estando meio louco. Mas é ele também, o louco, que vai enlouquecer a Ofélia. E o Lacan fala disso, e ele diz que, na verdade, o Hamlet, ele produziu essa loucura e ele produziu, inclusive, aquele suicídio, de alguma maneira. Porque isso é construído no texto. Para falar em termos filosóficos, tem um sujeito dentro do texto que vai conduzindo a coisa até um desfecho final. Você citou o exemplo da Emília, que vai dar uma volta toda para situar a coisa num âmbito que escapa do ético e do político, fica quase só na teoria da linguagem, né? É como se fosse aqueles experimentos do cérebro numa cuba, né? Então, como que a linguagem funciona fora da realidade, né? Fora do sangue quente, fora do sangue frio, fora do coração, fora da alma. É um experimento da loucura. Nossa, No Anticristo do Lars von Trier também tem essa... Que ela vê os animais. E que ela entra num processo de sofrimento, e esse sofrimento é conduzido por um marido psicanalista que faz aquele papel de o homem racional por oposição a uma mulher irracional. Se você pegar isso na história da literatura feminina é cheio disso, né, gente? Cheia dessa discussão sobre a mulher louca, Sim. a louca da casa, né? A louca do sótão. E que, enfim, uma mulher que usa a razão, no fundo, está fazendo alguma coisa que, em função do seu gênero, ela não estaria autorizada a fazer. E eu lembrei da Charlotte Perkins Gilman, que escreveu um texto chamado Papel de Parede Amarelo. Ela também é uma figura que vai falar disso, né? Esse marido médico que conduz a louca, conduz a mulher à loucura. O Joaquim Cardoso tem um relato, um conto muito interessante. O Joaquim Cardoso, para quem não conhece, é um engenheiro calculista do projeto da arquitetura modernista brasileira do Niemeyer e do Lúcio Costa. Então, todo o cálculo de Brasília, do Joaquim Cardoso, da Pampulha e por aí vai. E ele era poeta também, mas um poeta muito quieto, silencioso, enfim. E ele tem uma série de pequenos relatos. Um deles, e partindo dessa tua imagem do Foi Enlouquecida, Ofélia foi enlouquecida, é uma tia velha, né? Porque Joaquim Cardoso é de Pernambuco, do sertão, da várzea, e do Agreste, e as tias velhas que não casavam é porque eram loucas e que homem nenhum quis aquela mulher, né? Então, uma dessas tias é a tia Dondon, que foi enlouquecida por toda a família, porque não casou. E a dimensão de tia Dondon é que tia Dondon foi para o Caritó, né? Não sei se conhecem a expressão, mas quer dizer, na despensa da casa, onde se guarda os mantimentos, a comida e tal, tem um canto lá em cima, assim, onde não se consegue alcançar, que se chama Caritó. Então, quando a tia não casava, ela foi para o Caritó, foi para aquele lugar lá inalcançável, inatingível, enfim. E tia Dondon foi dada como louca e ficou morando no quartinho dos fundos da casa da família. Por conta dessa, quer dizer, tia Dondon foi enlouquecida por toda a família, porque ficou sozinha. Então, o termo é esse. Tem o Artaud. Sim. Famoso. Corpo sem órgãos. Pois é, e o Artaud tem a história de... Ele escreveu um texto chamado Van Gogh, o suicidado da sociedade. Sendo que o próprio Artaud, artista, ator, dramaturgo, escritor, foi um enlouquecido da sociedade. Ele foi psiquiatrizado. O próprio Lacan analisou a situação dele. O Artaud, ele tem uma coisa de explosão do conceito de corpo que é tão grande que ele chega num conceito que ele chama de corpo sem órgãos. Que eu não sou isto só. Eu sou isto, essa parede, essa água, você, o microfone, a câmera. Eu sou tudo isso. Então, se eu mexo e se você mexe, nós estamos mexendo dentro da mesma coisa. Isso é um conceito, assim, resumindo, claro, mas assim, teatralmente é extremamente fértil. Extremamente fértil, porque você
dentro da loucura positiva dele, do legado das obras do Artaud, é um tipo de radicalismo da consciência espacial e temporal que favorece muito a gente conseguir ser estrangeiro naquilo que a gente já está muito conectado. Às vezes a gente fica muito próximo da própria realidade da vida ou dos espaços, das pessoas com que a gente convive, que a gente deixa de ver as coisas que são típicas, porque a gente está muito colado. Quanto mais perto, mais cego. Então, eu acho que o conceito, por exemplo, do corpo sem órgãos do Artaud, a loucura do Artaud, digamos assim, ela radicaliza nos elementos do corpo. Então, os elementos fisiológicos que a gente produz, somos nós. E a gente precisa... É uma coisa que se liga com Oswald de Andrade, que é tabu totem. Então, tudo aquilo que é tabu, a loucura é um tabu na sociedade, né? A gente está falando exatamente tudo isso o tempo inteiro. Então, o processo da loucura tabu para a loucura ser totemizada, e não muito mais do que aceita, mas a gente saber contracenar com a loucura de cada um de nós, eu acho que é um estágio a se alcançar. Mas eu acho que o Artaud, ele abre portas para uma consciência de que estamos juntos. Minha pergunta é a parte de uma frase, seguindo os exemplos que vocês deram, de frases que são atribuídas a pessoas loucas. Por exemplo, isso é coisa da sua cabeça. E eu ouvi esses dias uma frase que me tocou muito, que é: a realidade é tudo aquilo que depois que você faz as coisas, ela ainda está lá. E colocando em dois espaços, a realidade como esse espaço que sempre está lá, e um outro espaço que é o espaço da interpretação, que sempre é coisa da nossa cabeça, eu queria que vocês posicionassem nessas fissuras aonde está a loucura. Indo um pouco também para Don Quixote, né? Como a interpretação das coisas é a nossa realidade e essas fronteiras, elas são extremamente... deixam a gente muito tonto e nada é muito claro. Queria que vocês tentassem posicionar um pouco a loucura no meio disso, não em termos médicos, mas em termos de percepção de realidade. A loucura pertenceria a um campo do negativo e nós tenderíamos a chamar de realidade aquilo que a gente aprendeu a marcar como positivo. Então, nós somos nossa forma de pensar é muito binária, né? E ela é muito marcada por esse parâmetro positivo e negativo. E a gente guarda num outro campo do luminoso, racional, enfim, daquilo que é visível, daquilo que é compreensível, daquilo que está institucionalizado. Enfim, a gente guarda o positivo ou coloca esse lugar como sendo o positivo. Se você pensar em termos de fotografia, o que é o positivo? Aquilo que eu posso ver. O que é o negativo? Aquilo que eu, em princípio, não posso mais ver, né? Só que eu deixo de fora, porque parece que o não positivo, esse campo da negatividade se tornou inútil e indesejável. E, no entanto, sem ele não existe esse campo do positivo. Eu senti uma coisa interessante, assim, no Breno, né? No que o Breno colocou, uma partícula de tempo dentro disso. Então, eu saio, faço uma coisa, quando eu volto, a coisa ainda está lá. Então, teve um tempo em que eu fiquei ausente, tive um tempo de loucura, para depois voltar ao tempo da realidade. E eu acho interessante a gente pensar nisso, porque me remeteu às experiências de catarse também, que são experiências que você pode ter tanto em nível social comum, enfim, uma manifestação pode te trazer um instinto de catarse, quanto uma experiência cultural, uma experiência religiosa, muitas vezes também. Eu acho interessante pensar a catarse também como um território em que você consegue se descolar do tempo regulamentar e se projeta num outro território que te alimenta, que te traz, enfim, repertório, bagagem para você lidar com a outra realidade.
Na crítica da razão pura, tem toda uma, vamos dizer assim, uma preocupação com a loucura. Kant está tentando mostrar nesse livro não como a gente pode conhecer as coisas, porque ele não acha possível conhecer as coisas em si mesmas, mas ele acha totalmente possível conhecer o processo do conhecimento. Então, como que a gente conhece? Então, imagina um sujeito fechado no cubículo da razão, tentando entender o processo mental. Kant coloca que a faculdade que enlouquece é justamente a razão. A loucura não seria simplesmente um oposto da razão, mas a razão, quando ela não para no seu processo, ela pode viajar tanto, que ela pode soltar. E o conceito de loucura no Kant tem muito a ver com uma certa noção de delírio que a gente usa hoje. Então, eu pensei no delírio no Freud, por exemplo. Se vocês forem ler a Gradiva, Delírios e Sonhos da Gradiva de Jensen, o texto da Gradiva do Freud é um texto, é uma análise literária, uma análise psicanalítica de uma obra literária na qual aparece um personagem delirando. Que é um personagem que se apaixona por desse autor chamado Jensen, do começo do século XX. Ele se apaixona por uma pessoa que, na verdade, ele acredita que é uma fantasmagoria. E depois há toda uma desconstrução dentro do texto dessa moça fantasmagórica, um texto ultra romântico, e Freud tira desse conceito de delírio e de atravessar o delírio, de entrar dentro do delírio para salvar o delirante de dentro do delírio, e da crença que você precisa ter na verdade do delírio para poder dar a mão para o delirante e sacá-lo de dentro do delírio. Ele retira daí a noção de transferência, a noção de amor nesse sentido da transferência, esse amor que faz vínculo, esse amor que resgata, esse amor que é uma crença na base da entrega e na base também de uma coragem de salvar aquilo que de repente não poderia ser salvo, né? Aquilo que estava, digamos, indo a fundo perdido, né? Se desmanchando no tempo e no espaço e na experiência. Andei lendo um filósofo africano chamado Achille Mbembe, que escreveu um livro chamado Crítica da Razão Negra. E esse autor, o Mbembe, ele fala do capitalismo como um mecanismo produtor de delírios. E ele cita o racismo como um delírio. E a gente poderia colocar, na mesma linha, o machismo como um delírio, e o gozo que hoje há em relação aos preconceitos, que de tempos em tempos aflora com mais ou menos força, como sendo também da ordem desse delírio. Mas pergunta que fica para a gente abordar: que grão de verdade, né, como diz o Freud, tem lá dentro desse delírio? O que faz sustentar um delírio? Fico pensando nesse plano daquilo que a Márcia elabora a partir do Kant, de como pensar essas perspectivas de delírio, de alucinação, nesse contraponto da razão como uma expectação entre um positivo e um negativo, ou um negativo como um estirão do positivo da razão, né? E aí, usando aquela imagem anterior trazida pela Márcia, quer dizer de que o negativo é aquilo que não se revela, é aquilo que você opta por não revelar. E não pensaria numa perspectiva de interpretação diante do real, né? Numa perspectiva do delírio, da alucinação. A alucinação como esse instante, né? Que nos desloca completamente e parece que voltamos, né? E até usaria a imagem de um chão de astronauta. Nunca um chão. Mas me parece que estamos num chão de astronauta o tempo inteiro. Duas imagens, para ser rápido. O poema do Drummond, em que o Drummond diz que nós colonizamos a Terra, esgotamos a Terra, cansamos da Terra, abandonamos a Terra. E aí vamos mudando de planeta, quer dizer, tentando tocar outras fissuras de real, e vamos colonizando, espoliando, até que a nossa grande questão não é essa. Que a nossa grande questão delirante é que não sabemos conviver.
E a segunda imagem, que me parece muito severa, é o texto de 47, da Hannah Arendt, o Compreensão e Política, em que ela estabelece todo um problema em torno da conversa. E é só pensar um pouco como conversa tem a ver com conviver. A conversa é aquilo que você faz diante da diferença. Isso é conversa. Versa quer dizer diferença. E fazer junto com. Isto é conversar. A conversa ela é trágica. Ela não tem linha harmônica. Então é por isso que me parece que há uma recusa da conversa. E isso projeta um delírio generalizado, também me parece. Mas no texto a Hannah Arendt fala exatamente da perspectiva da compreensão. Quer dizer, como a compreensão foi abolida, negada pelo Estatuto da Modernidade, da linha do capital, que gerou, e aí sim gerou, porque o capital é uma indústria, gerou essa série de delírios. E que no meio desses delírios pipocam, ainda em meio a isso, alucinações terríveis. Então, quer dizer, é porque não temos essas três expectativas de espera, de esperança, a conversa, a convivência, que são engendradas pela compreensão, dar escuta ao outro. Então, nesse contexto, caberia tentar entender como a gente enlouquece junto com esse plano de enlouquecimento que é o do capitalismo. E como nós somos capazes, então, de entrar dentro desse sistema de crença produzido, de crença no delírio, porque o delírio é para aquele que delira, ele não é um delírio, ele é uma verdade absoluta. Eu acho que o capitalismo tem uma coisa, o Aquiles também coloca do capitalismo gore, que é essa coisa que é assim, é o capitalismo que já se dilacera, é o capitalismo para lá do selvagem, que é tripa, vísceras, enfim, que é a questão das máquinas de construir verdades, que, claro, estão na grande mídia, nos grandes meios de comunicação, mas também estão no nosso dia a dia, e as verdades sendo construídas e desconstruídas. Mas você não acha, Mariano, que tem um problema que é exatamente esse, a tentativa de criar acordos, quer dizer, e que isso me parece também é a negação da conversa, quer dizer, e isso me parece a estrutura mais precária, que é o que mais tem a ver com a opinião, quer dizer, eu concordo com você, eu discordo de você. Mas você não acha que... Isso não tem conversa, isso é a opinião. Mas você não acha que às vezes a gente deveria justamente negar a conversa? Então, não é que a gente deveria sempre conversar, né? Sim. Às vezes a gente tem que não conversar, porque o silêncio pode ser uma maneira também de você escapar do delírio. Sim. E de você falar com um delirante também. E de você falar com um delirante numa outra linguagem. Dar a ele a chance de uma negação que não vai aparecer na palavra, né? Quer dizer, vai aparecer justamente no ato do não dito. Daí a diferença entre falar e dizer. Por isso que às vezes a gente tem que fazer o não dizer. O não dito, às vezes, ele precisa ser um feito. Essa ato, né? Um gesto, né? E essa dimensão do... Então, aí, é uma outra dimensão, uma dimensão performativa da linguagem, que no caso das artes, tem todo um outro lugar. E por isso a gente tem tanta facilidade também, eu acho, de associar o campo do artístico ao campo da loucura. Os dois estão inscritos nesse espectro da negatividade como aquilo que a gente preferia deixar de fora, né? Claro, isso também já é um esquema mental que a gente inventou, porque a gente inventou positivo e negativo. Não precisava disso, podíamos ser mais complexos. Mas nós inventamos assim, e tem pessoas que deliram na crença de que é assim. Então, a consciência não expande, né? Sim, não vai além do bem e do mal. Não vai. O Nietzsche, por exemplo, você falou além do bem e do mal, bem bom lembrar do Nietzsche. Nietzsche é outro desses filósofos que ficou marcado como sendo um louco. E qual é a loucura do Nietzsche? É a mania da razão. Uma mania da razão tão grande que ele chega nos seus textos a problematizar a própria loucura. Mas o Nietzsche, quando ele fala do bode expiatório, que é o lugar do louco na sociedade atual, que é o cara que vai ser
rapidamente excluído. Ele é excluído do grupo, não dá ouvidos para ele e tudo mais. São 2 bodes levados ao altar. Um deles é sacrificado junto com um touro. Um dos bodes é sacrificado e o outro, tem uma pessoa que coloca... Não vou falar um sacerdote ou coisa assim, porque tem muitas religiões que veem isso de várias maneiras, mas um ser coloca a mão sobre esse bode e sobre ele derrama os pecados e tudo de ruim que tem em toda aquela comunidade. E ele é espiado, ele é colocado para pastar sozinho, isolado. Então, quer dizer, é a solução. E com ele vai embora todos os problemas e tudo mais. Só que aí o Nietzsche coloca o nascimento do teatro exatamente aí. Porque ele vai e ele berra, ele canta. E o canto do bode é o tragozode, que é a tragédia. Então a tragédia nasce exatamente quando a loucura é colocada num escanteio. É muito bonito assim ver isso. Eu estou sempre forçando para o positivo, mas eu acho que positivo e negativo, tá tudo sempre, né? É só virar. Tá, mas a tragédia como peça, como performance, sei lá, como lugar, né, de uma experiência, não faz essa duplicação e essa oposição sem dialética. Aliás, sim, nesse caso do Nietzsche, né, gente? O Nietzsche foi o cara que falou que a filosofia essa racional, dualista, que acaba sendo a filosofia do Sócrates e a filosofia toda marcada pelo cristianismo, essa filosofia do bem e do mal, fez o quê? Acobertou a tragédia. Mas a tragédia seria muito mais um espelho da vida, seja, na hora em que a gente está assim, com a cara caída na vida, a gente está dentro da tragédia. E o sujeito trágico é esse que vive o sofrimento, mas não é um sofrimento porque, sei lá, não teve aquilo que o capitalismo exigiu dele, ou não teve o sucesso, ou não teve o progresso, ou não teve a saúde, ou não teve o dinheiro, o capital. Enfim, é um sofrimento que tem a ver com o fato de que você existe. Existe, e existir é o caráter já trágico da experiência humana, né? Eu estou existindo, isso me deixa em estado de êxtase e pânico ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando aqui, diante de tudo que vocês estão colocando, quais são as loucuras do nosso tempo, né, que nós não estamos olhando, ou que nós não estamos respondendo, e loucura bem entre aspas mesmo, né? Quais são essas respostas que nós não temos, mas as perguntas que nós precisamos fazer nesse tempo? Fiquei pensando, nesse momento, será que eles são muito diferentes das loucuras dos nossos ancestrais? Ou não? Quais são as loucuras do nosso tempo? Eu tendo a pensar bem rápido assim contigo que nós não mudou. Eu acho que a estrutura da existência é a mesma. Eu só acho que agora é a nossa vez. Eu só acho que é a nossa vez e porque é a nossa vez, talvez estejamos num modo de operação por conta de uma estrutura trazida pelo capitalismo moderno, a forma de construção do Estado moderno, que é excessiva. Não me parece que a nossa questão como existência seja responder a qualquer coisa, mas talvez seja o tempo inteiro, e isso me preocupa quando invertemos os verbos, como deixar as perguntas ativas. Não como manter perguntas ativas, porque manter também me parece um termo muito vinculado a um tipo de vocabulário que eu acho que nós temos que alterar. Nós temos que alterar o vocabulário diante do nosso tempo, diante daquilo que o tempo nos lança. Então, me parece que a questão é como deixar ainda algumas perguntas ativando para que essa existência possa dar ao corpo algum sentido de aderência, de abraço, de escuta. Então, me parece que essa é a questão. Como deixar perguntas ativas? Quais perguntas? Como as perguntas? Quando as perguntas? Aí eu volto lá para aquele começo. Eu fiquei pensando na loucura construída em cada época, sabe? Aliás, eu acho que o tema da loucura, do jeito que a gente está trabalhando aqui, talvez ele nunca tenha sido tão
perigoso, nervoso, enervante quanto foi na Idade Moderna, já que houve um elogio tão radical da razão por parte de uma filosofia europeia moderna, que tinha também que se fincar em cima disso para poder sustentar o que acontecia no resto do mundo, né? Toda a dominação e a exploração dos outros países, dos outros continentes, sustentado em cima de uma ideia de razão por oposição a uma ideia de loucura, loucura sendo aquilo que ameaçava um certo princípio de razão. E aí você vê no século XIX toda uma ideia de loucura que é jogada por cima das mulheres, a histeria, né? A sua pergunta é maravilhosa. Onde nós enlouquecemos hoje, né? Por isso eu acho que falar o capitalismo como um princípio de enlouquecimento, um princípio de sideração, que aliena você do seu corpo, aliena você do seu pensamento, aliena você da sua linguagem e das linguagens possíveis, aliena você, tira você da órbita do lúdico, digamos assim, da experiência da própria vida com aquilo que na vida é infância, né? Eu acho que tem uma partícula ao longo dos tempos, eu não consigo dizer, eu não vivi nesses outros tempos para saber, mas eu acho que, independente se as loucuras, a qualidade delas, as características variam ou não, eu acho que a nossa maneira, a nossa tecnologia humana de lidar com a loucura, a meu ver, em muitos casos é um grande fracasso. Não estou falando só da questão da saúde mental, que foi aquele assunto do início, mas assim, a gente foi criando um preconceito em relação a tudo que remete à loucura, tudo que tem a ver com isso. As próprias artes, o campo das artes cênicas, existe muitas vezes um preconceito desse tipo, eles são do teatro, desencana, sabe? Desencana, você tira totalmente o lugar de fala de muitas coisas em nome de um medo em relação à loucura. A loucura está muito mais perto do que a gente imagina, ela é uma parcela fundante, talvez um alicerce da nossa vida. Sem ela, a gente não consegue ter, de razão, acho que ninguém vive. Mas como é que fica o nosso medo em lidar com ela? Porque eu acho que ele vai gerando um tipo de tabu em cima dela que acaba gerando desde questões dos ismos até questões de agressão, mortes, enfim, por aí vai. É um perigo a gente não saber lidar com ela também. Não sei se eu sou, mas Tem uma imagem, se eu sei lidar. a partir dessa fala da Márcia, principalmente dessa perspectiva do Renascimento, me parece muito interessante para a gente ilustrar isso, que é a oposição, bom, o duo, né, Galileu, Giordano Bruno, né, o que abjura e o que não abjura, né? E como Giordano Bruno não abjura, vai para a fogueira com um prego na língua, né? E lembrem, Giordano Bruno escreveu Os Vínculos, né? Um texto muito bonitinho, curto, para pensar sobre essa ideia de o que nos vincula uns aos outros, enfim. E um leitor muito severo de Giordano Bruno, que é o Joaquim Cardoso, esse engenheiro calculista genial, tem uma pequena frase que me parece muito singular a partir dessa construção, que é: o vínculo que faz da humanidade um conjunto é muito frágil. Essa é a melhor anotação de um leitor de Giordano Bruno que já vi. Quer dizer, o vínculo que faz da humanidade um conjunto é muito frágil. É quase a mesma frase do Walter Benjamin no Experiência e Pobreza, lendo Paul Shebar, aquela ficção científica publicada em 1913, o Les Abendio, quando Benjamin diz que o mundo do capital pesa sobre o minúsculo e frágil corpo humano e ele não suporta esse peso. Eu acho que é isso. Então tá. Então, obrigada.